A partir de agora, o tema desta noite está no nosso telão. Você tem o número da mensagem desta gravação. Deus é a nossa fonte de recursos e a nossa esperança. E graças a Deus, porque nós temos uma fonte de recursos. E essa fonte não se esgota. Você hoje deve precisar de alguma coisa. Porque não existe nenhuma criatura que não precise de nada. Nós sempre temos necessidades. Até as básicas, e elas precisam ser supridas. E nós temos, além das necessidades básicas, outras grandes necessidades pelas circunstâncias da vida, pelos momentos que nós vivemos, pelas etapas do nosso desenvolvimento físico aqui na Terra. Nós temos muitas necessidades. E há uma fonte que supre essas necessidades todas. Se chama Jesus Cristo. Esta fonte é inesgotável. E quando nós não temos esperança, nós, humanamente, perdemos, né, a esperança em alguém, em alguma coisa, em alguma saída, em alguma solução, nós temos esperança em Deus. Então, eu queria hoje que você refletisse um pouquinho comigo, antes de orar, como é que Deus pode satisfazer as nossas mais profundas necessidades? Como é que Deus pode satisfazer as nossas carências todas? Onde é que nós vamos encontrar ajuda? Onde é que nós vamos encontrar a esperança que tanto nós precisamos na vida, e em especial quando nós vivemos momentos cruciais, momentos difíceis, momentos angustiantes, momentos de crise, momentos que às vezes a vida parece que não anda, que está tudo desmoronando, que nós não temos um chão. Nós, aqui neste ministério, nós temos que ter esperança em Deus. E nós temos que acreditar sempre que Deus vai agir na nossa vida, que Deus vai mudar situações que precisam ser mudadas, que Deus vai abrir portas que estão fechadas. Nós nos agarramos a esta palavra. Amém? Há aqui gente que precisa ver um mover de Deus hoje. Há aqui pessoas que precisam de um sinal do Senhor. E há muita gente que está aí fora na nossa sociedade que tem esperanças falsas, ou que coloca a sua esperança em coisas falsas. Por exemplo, uma pessoa que acredita em parapsicologia, que tem esperança nisso, tem uma esperança falsa. Uma pessoa que tem esperança na astrologia, mapa astral, na leitura de mãos, no voodoo, nos cristais, nas pedras. Uma pessoa que tem esperança nos santos da Igreja Romana, essa pessoa tem uma esperança falsa. E isto tudo gera uma falsa esperança. E o que uma falsa esperança pode nos dar? Nada. Uma falsa esperança é uma inutilidade total. O que você espera naquilo que é falso não vai lhe trazer nada a não ser falsidade, inutilidade. Então, perante as crises da vida, se eu coloco a minha esperança num ídolo, num cristal, numa pirâmide, numa fita, num duende, na parapsicologia, as crises se perpetuam. Ao contrário delas se resolverem, elas permanecem, mas elas ficam cada vez mais arraigadas na nossa vida. Vão se perpetuando. Então, onde encontrar esperança? Para que no meio de uma crise, você não se abale. Porque passar por crise, inevitavelmente, o ser humano vai passar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, ou passais por aflições. Então, ele não nos iludiu. Nós passamos por aflições, nós passamos por crises. Mas onde encontrar esperança? Para que no meio da crise, a gente não se abale, a gente não se deixe levar, a gente não abandone a igreja, a gente não faça a vontade de Satanás. A nossa esperança é encontrada na palavra de Deus. Deus é a nossa fonte de recursos e a nossa esperança. Ele diz em Romanos 15, 13. E o Deus da esperança, esta é a diferença. O nosso Deus é um Deus de esperança. E o Deus da esperança vos encha, só Ele pode fazer isso, de todo gozo e paz no vosso crer. Então é para quem crê. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então o nosso Deus
gera esperança em nós. Você pode ter entrado aqui hoje sem esperança alguma. Quando você vai ouvindo a palavra do Deus da esperança, Ele vai gerando esperança no seu coração. Quantas vezes nós entramos aqui sem perspectiva alguma diante de um quadro, de uma situação, e quando nós saímos no final de um encontro, de uma reunião, de um culto, de uma oração, nós saímos daqui com esperança, porque o Deus da esperança, Ele nos enche de gozo, de paz, no nosso crer, e nós passamos a ser ricos de esperança, porque eu espero em Deus. Eu espero em Deus grandes sinais e prodígios, eu espero para esta igreja. Se hoje eu não tenho alguma expectativa pessoal para mim, eu tenho para você. Porque enquanto eu preparava a mensagem, eu me lembrava de vidas deste ministério, pessoas que nós acompanhamos a jornada na vida, e a gente sabe, uns estão esperando uma solução na família, outros estão esperando a manifestação de uma cura, outros estão aguardando a justiça, né, uma sentença, a liberação de algo na justiça dos homens. Alguém está esperando uma porta de emprego que está ali prestes a se abrir, um negócio a ser realizado. Então assim, eu estou cheia de esperança, porque eu quero ver isso na vida dos meus irmãos. Eu quero ver estes testemunhos. Eu espero maravilhas todos os dias, amados. Não tem um dia que eu não pense numa coisa grande que Deus vai fazer, ou na minha vida, ou na minha família, ou na minha igreja, ou na vida de um irmão que nós estamos intercedendo, ou que nós conhecemos a história. Eu espero maravilhas todos os dias. Eu espero que haja abundância para nós entrarmos em mais meios de comunicação. Eu espero construir uma catedral para Deus em graça nesta cidade. Eu tenho esperança de que no final de 2010 nós vamos dobrar o número das igrejas. Eu tenho esperança de que aqueles que entraram aqui com necessidades serão prósperos. Eu tenho esperança que aqueles que entraram aqui doentes vão sair daqui sarados. Hoje eu vim aqui rica de esperança, esperando que as nossas orações sejam respondidas por Deus. E a nossa esperança, como ela está em Deus, ela é segura. Amém? Ela é segura. Eu creio nisso. Porque a Bíblia diz, amados, o Senhor Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Tempos bons, tempos maus, tempos de alegria, tempos de choro. Em qualquer tempo e em qualquer lugar, o Senhor está conosco. E nós somos ricos de esperança em saber que quando Ele está presente, nós temos que vencer. Jesus está presente na sua vida? Então você tem que vencer. Ele disse, Cristo em nós, a esperança da... Toda pessoa que tem Cristo no coração, ela tem que ter esperança. A cura tem que acontecer. A provisão tem que chegar. A solução vai aparecer. Você deve ter esperança que Deus está no controle da sua vida. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Já vem aqui. Não te assombre, não viva com medo, não viva assombrado. Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, Deus é com você, creia. Espere que o melhor chegue à sua vida. Tem esperança de que algo bom vai se manifestar. Muitas pessoas que estão aqui, ou quem sabe, nos assistindo pela internet, já sofreram muito porque foram abandonadas, outras porque perderam alguém que lhes era muito querido, outras porque foram trocadas, rejeitadas, mas você pode ter uma certeza. Mesmo que as pessoas todas lhe abandonem, creia que Deus disse, eu nunca te abandonarei. Ele disse, eu nunca te abandonarei. Está escrito na palavra e nós podemos confiar. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Você acredita nisso? Essa é a nossa esperança. Tem esperança nisso. Eu não disse aqui, ai de quem se levanta contra você. Vai ser confundido, vai ser reduzido a nada, vai perecer. Não faça justiça com suas próprias mãos. Espere no Deus da justiça. Ele é com você. Ele diz, não tenha medo, não se assombre. Amém? Versículo 12. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Eu creio nisso. Estão fazendo guerra contra você? E agora? Serão reduzidos a nada, diz aqui, a coisa de nenhum valor. Isso tudo, esse barulho todo, esse poderio todo,
Oh, parece que vai te esmagar. Esquece, meu amado, vai ser nada. Quando você olhar e procurar, já era. Deus já agiu na sua vida, a justiça já se manifestou, já exterminou isso tudo. Maior é o que está na tua vida do que o que está nesse mundo. Você tem que crer. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Hoje Deus está pegando. Você não está vendo, mas Deus pega na tua mão. E Ele não pega para nada. Ele te diz, Ele pega na mão e diz, não temas que eu te... Você tem um Deus que ajuda. Não que põe o pé para você tropeçar. Não que te empurra para um buraco. Você tem um Deus que te tira do buraco. Um Deus que te ajuda. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Tem gente que se sente assim, um verme, não é? Povozinho, diz, não sou nada, eu não vou conseguir, eu sou tão fraco, sou tão pobre, sou tão isso, sou tão aquilo. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Ele diz, eu te ajudo, diz o Senhor. Você crê nisso? Diga, eu não temerei. A minha esperança está alicerçada no que Deus diz. No caráter de Deus. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei. O que mais você quer? Olha que Deus que te instrui e te ensina. Você pensa que você veio aqui para me ouvir? A minha boca mexe, mas quem te ensina e te instrui é Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Diga, eu recebo esta palavra. Amado, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Satanás sabe disso e ele não quer que você conheça estas verdades para você ter medo. O Senhor está dando conselhos a você através da minha voz, mas os olhos dele estão sobre a sua vida. Amém? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Se não fosse a misericórdia de Deus, pense naquela situação terrível. Você já era, eu já era. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos mais aqui, já teríamos sido consumidos há muito tempo. Porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim, amados. Então tem misericórdia para hoje, tem misericórdia para amanhã, tem misericórdia para depois, tem misericórdia... Você vai padecer? Não. Você vai perecer? Não. Tem misericórdia de Deus preparada para você todos os dias. Não tenha medo. As misericórdias vão te acompanhar todos os dias. Não tenha medo. Renovam-se cada manhã. Grande, Senhor, é a tua fidelidade. Deus vela por mim e vela por você. Ele está no controle. Diga, Deus está no controle. Amados, Deus tem propósitos com as nossas vidas. Não importa o que nós estejamos vivendo ou vendo. Pode ser uma coisa feia. Pode ser bom, pode ser mal. Sempre há um propósito em tudo. Há esperança para você. Diga, há esperança. As misericórdias do Senhor já se renovaram. Amém? Então, é para aqueles que amam a Deus. A palavra de Deus diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Então, essa situação vai cooperar para o seu bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus, tem um propósito de Deus para a sua vida. Você é fiel a Deus, vai cooperar para o seu bem. Isto aqui é esperança. Deus está gerando nesta noite esperança em corações que precisavam desta esperança, deste renovo. Deus faz tudo o que nos acontece cooperar para o bem. Bispa, me aconteceu uma hoje, foi o fim. Não foi, vai cooperar para o seu bem. Você não sabe como, você não entende como. Amados, eu descobri uma coisa. Nós não precisamos entender o porquê das coisas. Nós precisamos crer que todas as coisas vão virar em nosso favor. Que Deus vai fazer cooperar para o nosso bem. Amém? Todas as experiências da vida de uma pessoa que ama a Deus sempre levam para o bem. Então você ama a Deus, vai ser levado para o bem. Deus tem um plano para você e esse plano não pode ser frustrado. Quem ama a Deus? Amém. Diga, eu amo. Diga para mim. Sempre haverá uma saída. Há esperança para mim. Filipenses 1:6. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vai. Vamos lá. Olha o que diz Filipenses 1:6. Estou plenamente certo, eu estou, e você? De que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não para na metade aquilo que ele começa. Os homens começam e não terminam. Os homens inventam coisas e desistem no meio. Os homens se desmotivam. Deus não. Ele inicia uma obra e ele completa essa obra. Você não está aqui perdendo seu tempo. Você está aqui no meio de uma grande obra.
e Deus vai completá-la. E esta noite faz parte deste processo de Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Amém? Todos nós, quando chegamos à igreja, chegamos como pecadores, como perdedores, como pessoas sem condições. Nós andávamos segundo o diabo. Nós não tínhamos esperança, nós éramos nada, coisa nenhuma. Mas quando Jesus chegou à nossa vida, superabundou a graça de Deus. E hoje todos nós somos mais do que vencedores. Amém? Diga, eu sou mais que vencedor. Então, você que está enfrentando aí lutas, você que está com problemas nas finanças, você que tem problemas de saúde, você que tem problemas mentais, você que foi rejeitado desde criança, você que perdeu o direito de sonhar, não sabe mais quem você é, perdeu o chão, você que teve os seus alvos destruídos, você que teve sua vida toda devastada por alguma circunstância, você que está talvez em estado de choque diante de uma situação, você que perdeu tudo, saiba de uma coisa, perdas não são permanentes. Você pode ter vivido uma tragédia, você pode ter entrado aqui desesperançado, você pode ter olhado para a sua vida e visto que não restou quase nada, é tudo caco. Você pode ter tido durante muitos anos portas fechadas, mas Deus jamais lhe abandonou. Deus jamais lhe deixou sozinho. A presença dele vai com você até o fim. Você não está só. Isaías 54:4 diz, não temas, porque não serás envergonhada. É tempo de fim de vergonha, meu amado. Não te envergonhes, porque não sofrerás mais humilhação. Eu recebo esta palavra. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, do que você passou, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, da tua solidão, do teu abandono. Versículo 15. Eis que poderão suscitar contendas, guerras, diz que me disse, mas não procederá de mim. Deus não está na confusão. Tire Deus da confusão. Não, Deus não é autor da confusão. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eu creio. Esta é a minha esperança. Eu tenho esperança. Quem quer puxar o seu tapete, vai cair diante de você. Todo puxador de tapete um dia vai ser desmascarado, meu amado. Deus mostra. Quem arma pelas costas situações contra você, vai cair diante de você. Ele puxa pelas costas, mas Deus faz cair na tua frente, para que você veja a justiça de Deus. Versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Por que você condena? Não é você que condena. A tua posição em Cristo Jesus já traz a condenação. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então você tem uma herança, você tem um direito. Esta é a nossa esperança. Quem espera? Amém? A esperança para o solitário, a esperança para o cativo. Deus tem gerado em nós esperança para o nosso futuro. Nós cremos num amanhã melhor do que o hoje. No meio das provações, no meio das lutas, no meio das tentações, Deus está conosco. Diga glória a Deus. Amado, você que crê na visão deste ministério, não há terapia, não há pensamento positivo que resolva os problemas da vida, você já sabe. Só uma relação pessoal com Jesus, íntima, traz esperança. Isaías 46:3. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Isso é o povo de Deus. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs brancas eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. O Senhor é a nossa esperança, amado. Versículo 13. Faço chegar a minha justiça, eu recebo. E não está longe. Tem coisas chegando, amado, da parte de Deus, justiça da parte de Deus. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião, na igreja, o livramento, e em Israel a minha glória. Há livramento para esta igreja, a glória de Deus será manifestada. Eu creio nisso, eu espero isto. Aqui na igreja há livramento, aqui na igreja há vida com propósitos, aqui na igreja há esperança. Aqui você aprende com o altar a ter esperança. Esta igreja tem fé. Você tem fé?
esta igreja não se curva, esta igreja não abaixa a sua cabeça, não cruza os braços, esta igreja mantém a sua confissão, esta igreja chama à existência coisas que ainda não existem, esta igreja traz à existência, pela fé, aquilo que os nossos olhos físicos ainda não veem. Esta igreja conclama o povo de Deus a levantar um clamor, porque esta igreja espera em Deus. Eu encerro com Isaías 40:31, que diz: mas os que esperam no Senhor, a esperança para quem espera no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que têm esperança, amados, fazem tudo isso. Então receba hoje forças renovadas. Receba hoje forças interiores renovadas. Pensamentos novos, receba hoje novos pensamentos. Receba hoje uma esperança avivada, sabe? Renovada, reforçada. Você não desistirá da vida, meu amado. Não se desespere. Não se desespere. Há uma saída, há um caminho. Você só está passando pelo vale da sombra da morte. Mas você não vai ficar no vale da sombra da morte. E quando você passa, o Senhor Jesus disse: eu estarei contigo. A minha vara e o meu cajado lhe consolam. Ele passa pelo vale conosco. Não é hora de olhar para trás, amados. É hora de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança está em Deus. Esta palavra é para você. Creia, espere, tenha esperança. Receba isto em seu espírito, que nós vamos orar agora. E a esperança que foi agora renovada dentro de você vai trazer coisas que ainda não existem. Você pode começar a chamar coisas que não são como se já fossem. O que não é ainda na sua vida, mas tem que ser. Comece a dizer: isto já é. Pela fé, pela esperança que Deus renovou dentro de mim, eu já vejo esta bênção. Vamos todos ficar de pé, vamos orar a Deus. Agora é hora de você abrir a boca. Você já me ouviu, Deus já falou ao seu coração, sua fé foi ativada, sua confiança em Deus tem que ser agora testada pela sua confissão de fé. E a esperança que foi agora acendida no seu coração é que vai trazer a resposta, o resultado. A Bíblia diz: aquilo que eu creio, eu falo. Paulo disse: eu criei, por isso é o que eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. A graça de Deus é um pacto de boca. Não é para você pedir oração pelos cantos das paredes, atrás das portas das igrejas. Não, é para você que tem autoridade, tem o poder de Jesus Cristo, a unção de Deus que está na sua vida, vai ser ativada quando você abrir a sua boca com fé. Então agora é hora de você clamar. E nós vamos começar a clamar por justiça. 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 Justiça, amado. Deus quer manifestar na igreja justiça. Ele disse que está prestes a vir a justiça. Está saindo à luz. Qual justiça, meu amado? Aquela causa que está lá, ano após ano, ali na justiça. Vamos orar por isso, em nome de Jesus. Paulo, vamos chamar a existência, essa sentença favorável à igreja, tem que vir, meu amado. Deus conhece as nossas forças, Ele sabe até onde vão as nossas forças, Ele conhece o limite de cada um, mas Ele está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Não tenha medo, porque o medo espanta a tua fé, mas a fé espanta o teu medo. Então vamos fechar os olhos, vamos orar. Vamos abrir a boca, amados. Você veio aqui para orar, não veio aqui para ficar olhando as paredes, nem ficar admirando o teto da igreja. O teto da igreja não vai te dar solução. Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Jesus é o caminho. Diga: Jesus, grite por Ele. Chame por Ele, meu amado. Invoque o nome dEle. O nome dEle tem poder. Jesus é a nossa esperança. Ele é a raiz de Jessé. É nele que os gentios esperam. É nele que nós esperamos. O autor da vida, o autor da fé, o autor da saída, da solução, da provisão, o autor da justiça, porque Ele é o reto juiz. Jesus Cristo, juiz, juiz dos juízes, aquele que tem a palavra final. Jesus,
Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua força para viver. Nós estamos precisando, Jesus, de ver a Tua glória na área da justiça, Senhor. A causa, Senhor, sendo passadas, sendo roladas de ano para ano, Jesus. Há inimigos trabalhando, Jesus, prendendo aquilo que é nosso. Há energizados do diabo, energizados do inferno, segurando processos, segurando sentenças, segurando a mão de algum juiz humano. Ó Deus, mas a Tua palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Ó Deus, nós estamos clamando, Senhor, pela Tua ação, pelo Teu agir, Jesus. Eu sei que uma palavra Tua, Jesus, pode mudar toda a situação. Uma palavra Tua, Senhor, pode transformar. Uma palavra Tua pode liberar aquilo que é nosso. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. E a palavra de Deus é liberada a nós pela fé, pela confiança. Quando renovamos a nossa esperança. Quando abrimos a nossa boca e dizemos, eu confio em Ti, Jesus. Eu não coloco os meus olhos nos homens. Eu não coloco meus olhos nos advogados desta terra. Eu não coloco os meus olhos nos juízes humanos. Eu não coloco os meus olhos nos desembargadores. Eu não coloco os meus olhos nos poderosos desta terra. Eu coloco os meus olhos no autor da minha salvação. Eu coloco os meus olhos no Todo-Poderoso. Eu coloco os meus olhos naquele que é a justiça, naquele que é reto, naquele que é puro, naquele que é santo, naquele que traz a santidade para a minha vida, a justiça, os caminhos retos. Deus de justiça, manifesta-te a nós, Senhor. Mostra, Senhor. Eu sei que está perto, Jesus. Há coisas chegando, há coisas que estão vindo, há coisas que estão vindo ao nosso encontro. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Jesus. Nós chamamos a existência aquelas causas ganhas, Pai. A liberação dessas sentenças que já foram assinadas. Onde é que está esse dinheiro do Teu povo, Senhor? Eu sei que Tu já assinaste sentenças, Pai. Tu já inclinaste o coração de juízes. Já está lá. Mas tem algo que precisa vir até nós, Jesus. Para nos dar sossego. Para nos dar tranquilidade, equilíbrio, segurança, paz, descanso, alegria, satisfação, Jesus. E nós Te pedimos, Pai, dá ordens aos Teus anjos, Senhor, para que vão agora ministrar em nosso favor. Que esses anjos, ó Deus, invadam os tribunais, invadam ali as varas de família. Ó Jesus, que estes anjos invadam aquelas salas onde estão aqueles processos, invadam os computadores, façam ali uma revolução em favor do Teu povo, Pai. Muda as sentenças que são contrárias a nós, Jesus. Altera, Jesus. Ó Deus, aquilo que está lá embaixo, põe lá em cima, Senhor. Aqueles processos que serão julgados ainda o ano que vem, traz para agora, Jesus. Ó Deus, Tu podes fazer milagres, Senhor. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por aqueles que em Ti esperam, Senhor. Ó Jesus, eu sei que Tu podes mudar situações. Há situações, Senhor, de injustiça familiar, Senhor. Há situações de injustiça no casamento, Senhor. Há situações de injustiça com filhos, com pais. Há situação de injustiça, Senhor, entre pessoas, ó Deus, amigas, conhecidas. No local de emprego, Jesus, nós estamos colocando tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Tu és Deus de acerto. Tu és Deus, Senhor, de transformação. Inclina os corações. Muda os pensamentos, Senhor. Ó Deus, diz que o coração do rei nas Tuas mãos pode ser inclinado como um ribeiro de água, Jesus. Eu Te peço, Jesus, inclina os corações. Inclina os corações, Senhor. Em nosso favor, Jesus. Em nosso favor, Jesus. Ó Deus, nós cremos que haverá crescimento, Pai. Haverá crescimento. Há coisas que precisam, ó Deus, desta liberação de justiça, para começarem a andar, para começarem a avançar, Jesus. Tu sabes, Senhor, o que vai na mente e no coração de cada filha que está aqui, de cada filho. Que se realize o pedido de justiça nesta noite, Senhor. Tu és Deus de resposta. Tu és Deus de resposta, Jesus. A arma forjada contra nós não prosperará, Pai. Aquilo que intentaram contra nós, Senhor, já está destruído, Pai. Língua que falou contra alguém daqui, está dobrada, aniquilada, Senhor.
está condenada, diz a tua palavra. Nós cremos e nós confessamos aquilo que está escrito, Senhor. Aquilo que fizeram pelas nossas costas vai ser, Senhor, trazido à luz. E diante de nós cairá por ti, pela tua mão, pelo teu poder, pelo teu justo, ó Deus, julgamento, Senhor. Tu conheces, Pai, tu sabes todas as coisas. Olha aquele que está aqui ofendido, aquele que está magoado. Olha para aquele, Senhor, que está aqui envergonhado, abatido, humilhado, Senhor. Exalta o que foi humilhado, Jesus. Levanta aquele que caiu, que foi pisado, Senhor. Levanta, Jesus. Da dupla honra prometida na tua palavra. Nós recebemos, Senhor, o resultado destas orações, com ações de graças, em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Amém. A esperança para todos nós. Aleluia. Amém. Não vamos sentar não, nós vamos continuar orando. Está cansado? Não? Mais ou menos? Quem está cansado, senta. Quem está bem, fica de pé. Aqui é a liberdade. Tem gente realmente muito cansada. Está cansado, senta. Aqui não é a lei. Nós vamos orar. Há pessoas doentes. Até por isso estão cansadas. Quem está doente fica cansado. E quem fica cansado e doente tem tendência a se prostrar. Só que é isso que o inimigo quer. Mas você foi chamado por Deus para ser forte e ativo. Amém? Está escrito lá no livro de Daniel: aquele que conhece ao seu Deus, só quem conhece, se torna forte e ativo. Forte nós somos, mas precisamos dessa atividade, porque precisamos trabalhar, precisamos fazer coisas. Amém? Que precisam da nossa força e do nosso vigor. Mas nós acabamos de ler que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem gente que está aqui que não consegue ficar em pé, por isso sentou. Precisam ter as forças renovadas. Nesta igreja, as forças são renovadas. Amém? Você crê? Você vai sair daqui voando alto como a águia. Porque esta não é uma igreja de galinhas. Você sabe o que faz a galinha? Ela quer voar, mas ela não consegue. Você já viu uma galinha bater asas? Qual é o máximo que ela consegue? Irmão, 2 metros só se é a sua galinha. Não dá 2 metros, não. Isso é uma galinha especial. É criada lá na casa do Isaías. Não é possível. 2 metros. 2 metros eles pulam lá na Olimpíada. Galinha é rasa. É aquela asa pesadona. E uma águia. Aliás, galinha fica ciscando, só vê chão. Mas a águia, nós somos comparados à águia. Ela voa alto, ela vê a imensidão, não tem limites para ela. Ela voa contra tempestades e ela voa acima das nuvens. Você sabe um olho de águia? Qual a distância que os olhos da águia enxergam? Você vai tremer agora. 60 quilômetros. A águia enxerga. Por isso que lá do alto do penhasco, quando ela avista a presa, lá longe, ela vai no voo, ela sabe o que ela quer. E ela vai porque ela tem uma visão. Deus nos compara a águias. Nós precisamos ter uma visão, precisamos olhar para o alto, olhar para onde está a nossa meta e avançar, meu amado. E não há tempestade que lhe impeça, nem nuvem que lhe confunda. Você comparado à águia. Então ninguém vai segurar. Ninguém aqui. Amém? Se alguém entrou aqui doente, vai ser sarado agora pelo poder da fé, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Senhor Jesus Cristo, ó Deus, se alguém entrou aqui cansado, abatido, oprimido pelo diabo, sobrecarregado, Jesus amado, nesta hora, Senhor, pelo poder da obra que Tu fizeste naquela cruz, nós podemos, Jesus, nesta oração, ver a nossa saúde totalmente restaurada, Jesus. O nosso corpo físico, Jesus, totalmente saudável, porque pelas chagas de Cristo, nós já fomos sarados. Há 2000 anos, na cruz do Calvário,
houve provisão, Senhor, de cura. E nós agora, Jesus, chamamos à existência essa provisão para esta noite, Senhor. Aquele que entrou aqui doente, aquele que entrou aqui com febre, aquele que entrou aqui com dor nos ossos, no corpo, aquele que entrou aqui, Senhor, resfriado, gripado, com laringite, faringite, aquele que entrou aqui, Jesus, ó Deus, com problemas no intestino, problemas, Senhor, ó Deus, nos nervos, aqueles que entraram aqui nesta noite com algum tipo de enfermidade ou diagnosticado alguma doença, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Todo-Poderoso, nós reivindicamos, Senhor, a Tua cura divina neste lugar. Manifesta, Jesus, a Tua cura, aquilo que Tu fizeste há 2000 anos no Calvário, Senhor. Era para hoje, era para este dia, era para a hora que o enfermo olhasse para Ti, Senhor. Era para a hora que o enfermo olhasse para a cruz e dissesse: há provisão para mim, Senhor. A esperança para o doente, a esperança para o enfermo. Recebe cura no teu corpo agora. Recebe cura no teu corpo agora. Recebe saúde de Deus agora. Que vá para longe todo esse mal-estar, essa dor. Saia do teu corpo, saia da tua mente. A doença mental, bata em retirada. A doença da alma, sai agora. Você que é doente dos sentimentos, você que é doente dos sentimentos, você que tem emoções feridas, você que tem lembranças de coisas horríveis do passado, seja liberto disso agora. Em nome de Jesus, seja sarado, seja livre para a glória de Deus. Que você alce voos mais altos, que você olhe para o alto, que você veja que há coisas maiores de Deus para a sua vida, que nenhuma doença vai lhe impedir, nenhum mal-estar vai lhe segurar, nenhuma doença, nenhum diagnóstico vai lhe travar a vida. Nada pode lhe parar, nada lhe pode paralisar. Os teus pés são ágeis como os da corça. Os teus braços são velozes. As tuas mãos são ungidas. A tua mente é a mente de Cristo. Deixa esta mente ser ativada nesta noite. Tira os pensamentos de derrota da tua cabeça. Tira os pensamentos de doença da tua cabeça. Tira os pensamentos de morte da tua cabeça. Tira os pensamentos de impotência da tua cabeça agora. Tira os pensamentos de inferioridade da tua cabeça agora. Tira esses pensamentos malignos. Que agora saia tudo isso. Que a mente de Cristo seja ativada. Que você pense conforme a Bíblia ensina a pensar. Que você tenha uma disposição mental conforme um filho de Deus saudável deve ter. Que você tenha emoções felizes, emoções sadias, como deve ter um eleito, um salvo. Que você tenha um corpo cheio de força, um corpo ativo, um corpo dinâmico, um corpo pronto para o trabalho, um corpo que esteja preparado para este século, para a correria desta cidade, para o tanto de trabalho que estamos fazendo e realizando. Receba a capacitação de Deus nesta noite, receba a força de Deus, receba a energia de Deus nesta hora. Seja restaurado aí no teu lugar agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Sinta a força de Deus agora, tomando pelos teus pés, subindo pelas tuas pernas, no teu ventre, no teu abdômen, no teu peito, nas costas, nos ombros, nos braços, até o teu pescoço, a tua cabeça seja invadida pela plenitude do Espírito Santo, pela vida saudável de Deus, em nome de Jesus. E se há alguém doente na sua casa, mande uma palavra de libertação agora. Mandamos a palavra que sara, que liberta, que restaura, que renova. Senhor, está escrito, enviou-lhes a palavra e os salvou daquilo que lhes era mortal. Que aquilo que é mortal agora, bata em retirada. Nós declaramos, Senhor, os nossos filhos curados, maridos, esposas, pais, mães. Ó Jesus, irmãos, primos, sobrinhos, que haja cura para nossa casa, Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Olhe o seu irmão e diga: estamos sarados pelas chagas de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus.
Tem alguém da sua família aí? Família humana, física? Dê a mão para esta pessoa. Ai, não tem ninguém aqui. A minha família é do norte, a minha família é do leste. Ai, a minha família é do centro-oeste. Tem alguém que Deus colocou como família bendita aqui neste lugar. Saia do seu lugar, dê a mão para alguém aí que você quer bem, que você sente que é família de Deus. Não fique sozinho, não. Não fique sozinho, não. Vá, dê a mão para alguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar pelas nossas famílias, nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Família é coisa boa, família é de Deus. Família é uma delícia, amado. Família é aconchego, família é refúgio, família é graça, família é amor. Família é tudo de bom, família é tudo de bom. E para quem é solteiro, case-se no Senhor. Casamento é de Deus. E casamento de Deus é a coisa melhor que existe nesta terra. Neste frio, você que é solteiro não sabe o que está perdendo. Casamento no Senhor. Com a aprovação do Senhor. Senão, é melhor ficar só. Já diz o dito popular, antes só do que mal acompanhado. Não é só estar mal acompanhado, é estar enlaçado com o inferno. Então, ore. Você que é solteiro, ore para que Deus lhe traga a pessoa que Ele preparou para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, amado Deus eterno Pai, aqui estamos reunidos em família, família carnal e família espiritual, Jesus. E nós te agradecemos pelos vínculos, pelos laços que nós temos, Pai, porque transcendem, Jesus, ó Deus, a coisa do sangue, Pai. Há irmão, diz a tua palavra, há amigo mais chegado que irmão, Senhor. Há pessoas mais próximas do que membros de uma família. E nós estamos aqui, Senhor, orando pelas nossas famílias. Aqui há famílias representadas. Por isso nós mandamos uma palavra para os pais, Senhor, que não se encontram presentes. Sejam agora alcançados pela tua benevolência, pela tua graça, Jesus, pelo teu amor. Ó Deus, os nossos filhos, onde quer que estejam, Pai, sejam alcançados por Ti, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Jesus. Ó Deus, as crianças sejam livradas de todo mal. Envia os Teus anjos a protegê-las, Pai. Ó Deus, os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens, sejam agora, Senhor, cercados com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. Ó Deus, envia anjos para livrar os pés destes moços, destas moças, dos laços, Senhor, do passarinheiro. Livra o Senhor de maus amigos, de más companhias, de relacionamentos errados. Ó Deus, de relações promíscuas. Jesus, livra os nossos filhos de qualquer cilada de Satanás, Senhor. Nós te pedimos, Pai, oramos pelos maridos aqui representados, pelas esposas, Pai, onde quer que estejam agora, sejam, Senhor, incomodados pelo Teu Espírito Santo, para que estejam na Tua casa, para que sintam vontade, Senhor, de ouvir a Tua voz, Senhor, de orar, de clamar, de se juntar aos santos, Pai. Ó Deus, nós oramos, Pai, para que os maridos sejam verdadeiramente o cabeça das suas casas, Senhor, o pastor do seu lar, Jesus. Ó Deus, o líder conforme o Teu coração, segundo o Teu coração, Jesus. Homens íntegros, homens santos, homens tementes a Deus, Senhor. Homens que pratiquem a Tua palavra, que busquem em Ti a direção para a vida, Jesus, para a família. Ó Jesus, nós oramos pelas esposas, para que sejam sábias, para que sejam prudentes, para que sejam amáveis, para que sejam puras, para que sejam honestas, para que sejam idôneas, para que sejam auxiliadoras dos seus maridos, que os ajudem, Senhor, na caminhada, ó Deus, na jornada nesta vida. Senhor, nós oramos, Pai, pelos casamentos, que sejam restaurados aqueles que estão quebrados. Ó Deus, aqueles casamentos que foram arranhados, sejam agora, Senhor, restaurados para a glória do Teu nome, Jesus. Rechaçamos, repudiamos, repreendemos todo adultério, todo tipo de fornicação. Ó Deus, todo interesse fora do lar, Jesus. Tudo aquilo que separa um casal, que saia do meio do casal. Que essa mentira de Satanás seja destruída pelo poder desta oração, Jesus. Nós repreendemos, Senhor, a carne, ó Deus, toda concupiscência, ó Jesus, todo desejo enganoso do coração, está repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós chamamos a existência casamentos perfeitos, casamentos restaurados, restituídos.
Ó Deus, que o amor ágape agora, Senhor, se manifeste naquele relacionamento em que o amor eros, o amor estorges, o amor filéu terminou, Jesus. Que o amor ágape cubra, Senhor, esses lares. Que o amor ágape, Senhor, seja, ó Deus, aquele amor conforme diz a Bíblia, que espera, que tudo crê, que tudo espera, que sofre. Ó Deus, que perdoa, Senhor, que cobre, Jesus, que jamais acaba. Ó Deus, traz à existência famílias perfeitas, Senhor. Ó Jesus, que cada homem desta igreja seja um testemunho dentro do seu lar, Senhor. Cada mulher ao abrir a boca, fale da tua glória, Senhor. Seja luz na sua casa, seja tempero para a sua família. Que cada jovem deste ministério brilhe onde quer que andar, Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que a bênção esteja sobre o nosso lar, na entrada, na saída, Jesus. Ó Deus, que todos sejam guardados, protegidos. Que todo o teu amor, Senhor, seja inundado na nossa família, Senhor. Que os corações se dilatem para amar, para receber amor, para perdoar, para receber perdão, Jesus. Ó Deus, para ver reconciliação. Se alguém tem alguma coisa contra alguém, que isso caia por terra hoje. Que haja, Senhor, restauração de laços. Que haja reconciliação. O teu ministério é de reconciliação, não é de acusação, Senhor. Não é de condenação, não é de divisão. Tu disseste, quem comigo não ajunta, espalha. Nós somos de Jesus, nós não espalhamos. Nós unimos, nós juntamos, nós reconciliamos, nós perdoamos, nós amamos. Ó Deus, abençoamos a nossa família. E abençoamos a pessoa que está ao nosso lado, Senhor. Abençoamos, Jesus, este meu irmão em Cristo, esta minha irmã em Cristo, Jesus. Declaramos a vitória sobre esta vida, Senhor. Declaramos os desejos deste coração, Senhor, satisfeitos em Ti, Jesus. Declaramos que os solteiros viverão em família bendita do Senhor. Ó Deus, Tu tens preparado, Senhor, homens e mulheres especiais para os Teus filhos amados, Tuas filhas abençoadas. Ó Deus, que os sonhos de casamento se realizem, Jesus. Nós não fomos criados para ficarmos sozinhos, isolados. Ó Jesus, solidão não vem de Ti, Senhor. Tu disseste, não é bom que o homem viva só. Tu disseste que não é bom. Mas para que nós vivamos junto com alguém, nós temos que entrar no Teu padrão, Jesus. Se há alguém entre nós, Jesus, vivendo ilicitamente, em concubinato, Senhor, de uma forma fora do Teu padrão, que acerte isso em nome de Jesus. Ó Deus, que se case diante de Deus, diante dos homens, para que seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua glória, para que a felicidade seja completa, Jesus. Para que não haja honra para o Satanás, Senhor. Porque Tu queres, Senhor, abençoar os casais, as famílias. Ó Deus, dá um novo começo para aqueles que foram fracassados no seu casamento. Dá um novo começo, Jesus. Tu és Deus de recomeços, Pai. Nós clamamos pelos divorciados da igreja, Pai. Pelos viúvos, pelos abandonados, pelos repudiados, Pai. Tu tens um plano de vitória, Pai. E nós cremos que há de se manifestar, Jesus. Nós não sabemos como será, mas Tu tens um caminho perfeito, Pai. Por isso abençoamos as pessoas que se sentem sós entre nós, Jesus. Que saibam que Tu és Deus de provisão também emocional, provisão também sentimental, Senhor. Eu creio e recebo um milagre para as famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, eu creio. Amém. Se você pretende se casar, esse ano não tem mais agenda. Corra, que é só para 2010. Amém? Você pode sentar um minutinho, por favor? O que foi? Ah, isso. Tem agenda de dia de semana. De sábado não tem mais. É isso mesmo, ministra Lilian, está certo. Você está na fé, na confiança e na esperança. Também quando você se casar, mesmo de terça, vai ver todo mundo.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu disse que não tem agenda nesses sábados, né? Não tem mais. Mas você ainda pode marcar para o ano que vem. Tá bem? O altar incentiva. Eu faço a minha parte. Agora cada um com Deus, né? Aqui nós queremos realizar o casamento dos seus sonhos. Fazer a mais linda cerimônia, com tudo que você sonhou, com tudo que você tem direito diante de Deus. Então, no que depender desta igreja, você vai ser feliz e vai ter o seu sonho de casamento realizado. Amém? Eu tenho recebido e-mails de pessoas que querem que nós façamos o casamento. Pessoas de fora. E nós não fazemos, você sabe, né? Eu não sou padre. Com todo respeito, não é chegou aqui, marcou, fez ou pagou e fez. Aqui nós fazemos por amor para aqueles que Deus nos faz pastorear e acompanhar, porque é muito sério uma pessoa unir pessoas diante de Deus, né? E então é um privilégio você poder se casar aqui, você que ainda vai se casar, é um privilégio muito grande. Casamento especial do Senhor. Nós realizamos inúmeros casamentos. Nunca um foi igual ao outro. Porque Deus nos inspira com palavras específicas. Então, assim, pense nisso. Abra-se para isso, né? Deus está trabalhando o nosso coração para amar e para ser amado. E para viver em família. É importante viver em família. É bom viver em família. Amém? Viver em família dá descanso. Tem gente que diz, dá muito trabalho. E é muito caro. É verdade. Mas nada se compara a viver em família. Amém? Amém. Vale a pena. Vale a pena. Lembra que nós aprendemos ontem? Todo compromisso tem um preço. E conforme a qualidade do compromisso é o preço. E família, a qualidade é altíssima. Então, logicamente, está mais trabalho, tem mais envolvimentos, mas é uma delícia. Vocês já perceberam que esse altar ama a família, não é? Amamos. Eu amo fazer casamento no Senhor. Amém? Amém. Nós vamos orar pela nossa vida financeira. É uma das áreas que tem sido muito atacadas. E as pessoas que não foram atacadas ou não estão sendo atacadas nesta área, estão abrindo-se, às vezes, para uma mentira do derrotado através do noticiário. Está tudo mal, está tudo ruim. Se você pega o jornal, toda manhã a manchete não é boa. Sempre diminuíram os investimentos. Fecharam, caíram as exportações. É tudo para baixo, é tudo ruim. Então, se nós começarmos a nos alimentar disso, nós abrimos a nossa brecha da alma, da mente e, consequentemente, das finanças, para também uma baixa, uma queda. Mas nós não vamos abrir brecha alguma, porque pelo conhecimento nós não seremos destruídos. E o conhecimento da Bíblia diz que para nós não faltará nada. Não adianta você ter uma plaquinha na sua porta de casa, escrito assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você não acreditar de fato nisto, nada vai faltar. Nada vai faltar. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades, mas falta? Não. Deus tem suprimento. Eu falo com conhecimento. Já me faltou muita coisa. Mas sempre Deus abria uma porta. Sempre fazia chegar alguma coisa naquela hora crucial. Deus é fiel. Deus não falha. Amém? Nenhum filho, estou falando para filhos, nenhum filho jamais será desamparado. Você lembra do que o salmista disse? O que ele disse? Fui moço e agora sou velho. Jamais vi o justo, o salvo, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por causa de um justo, a descendência já tem a bênção da provisão.
Aumento e multiplicação é outro patamar, é outra coisa. Aumento e multiplicação vem se praticar as regras do reino. Mas a provisão é promessa de Deus. Nada vai faltar. Então, esta palavra vem para quem pode ter chegado aqui, talvez entrando em desespero, em pânico com a vida financeira. Não vai faltar. Crises existem, às vezes nós perdemos, mas não vai faltar nada. Eu conheço gente que repartiu coisas ínfimas, pequenas, mas não faltou. Amém? Conheço gente que substituiu certas coisas por outras para comer, mas não faltou. Eu conheço pessoas que estavam ali chegando a nada, mas não faltou, não chegou no nada. Porque Deus é Deus da provisão. Jeová Jiré é Jesus Cristo. Nós conhecemos o seu nome. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. E o aumento e a multiplicação estão vinculados à fé e à prática da palavra. Se você semeia, você colhe. E a palavra de Deus diz que aquele que dá pão para alimento, semente ao que semeia e pão para alimento, ele vai suprir a vossa sementeira e aumentar e multiplicar os frutos. Os frutos. Ele supre, aumenta, mas os frutos ele multiplica. Então existem regras. Independente se você planta muito ou pouco, na hora que você precisa, Deus tem suprimento. Eu queria apenas lhe incentivar e lhe encorajar para não viver na base apenas do suprimento. Que você tivesse a satisfação de ter aumento e multiplicação na sua vida. Porque que vai chegar e não vai faltar, eu sei. Mas nós não fomos chamados por Deus para passar a vida inteira repartindo migalhas. Deus tem para o seu povo um banquete. Então, se você pode se sentar à mesa e desfrutar de um banquete, por que você vai viver na base das migalhas? Amém? Vamos orar? Vamos tomar posse do banquete, mas vamos tomar posse também das nossas obrigações e compromissos diante de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quanto você precisa para pagar suas dívidas? Quanto em dinheiro você precisa para sair de uma crise financeira? Você deve ter uma ideia. Ponha esse valor agora diante de Deus. Deus vai lhe surpreender. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, te apresentando em oração uma das áreas que tem sido mais atacadas, Jesus, pelo inimigo. Porque nós vivemos, Jesus, num mundo que jaz no maligno. Mas o teu povo, que se chama pelo teu nome, não está sujeito a este mundo. Nós somos cidadãos do céu. E no céu não há falta de nada, Jesus. A tua palavra diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a tua vontade, Jesus, no céu é o máximo, Jesus. Tudo de bom está preparado para os que te amam, Jesus. Que seja assim na terra, como já é no céu. Que para nós que estamos aqui na terra, Jesus, nós possamos ver na nossa vida financeira o céu. A provisão celestial, Jesus. Nós somos ovelhas do bom pastor Jesus Cristo. E se o Senhor Jesus é o nosso pastor, verdadeiramente nada nos faltará. Por isso agora, Pai, aquieta o coração daquela pessoa que entrou aqui, assustada, assombrada. Ó Deus, com medo do amanhã. Ninguém vai perecer. Nenhum justo será jamais desamparado, Senhor. Não vai faltar nada para os nossos filhos, Pai. Ó Deus, aqueles que ainda não nasceram, da segunda, terceira geração, já estão, Senhor, com provisão garantida, por causa dos justos
que creem na tua palavra, que são fiéis a ti, Jesus. Dá-nos um sinal, Senhor, ainda nesta semana, a respeito desta provisão que chega todos os dias, Pai. E eu te peço agora, Pai, em especial, eu quero orar por aqueles que são fiéis dizimistas neste ministério, Pai. Tem que ter diferença, Pai. Está escrito, Senhor, na tua palavra, outra vez, veremos a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, do justo e do injusto, do fiel e do infiel. Pai, tem que haver diferença na vida dos fiéis desta igreja. O mundo tem que ver diferença na vida daqueles que semeiam nesta casa, Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que são fiéis neste plantio financeiro, Jesus. Ó Deus, que as bênçãos sem medida que estão prometidas na tua palavra sejam derramadas sobre estas vidas, Pai. Que cesse todo tipo de desespero, todo tipo de agonia, de angústia, por causa de dívidas, por causa de empréstimos, Jesus, por causa de cheque especial, de cartão de crédito, por causa de avalistas, Jesus. Ó Deus, por causa de empréstimos bancários, empréstimos a familiares, a agiotas. Isto não é para nós, Jesus. Ó Deus, que venha provisão para pagar dívidas, Pai. Tu sabes como fazer do nada grandes coisas, Jesus. Eu sei, Senhor, que pela nossa lógica, nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa fonte humana e nós não vemos nenhuma perspectiva de solução, de saída. Mas o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor tem além do que nós podemos imaginar ou pensar. O Senhor faz infinitamente mais do que te pedimos, Pai. De onde virá, nós não sabemos, mas virá. O que há de vir, virá, e não tardará, Pai. Ó Deus, eu clamo por abundância financeira na vida de cada homem, de cada mulher desta igreja. Aqueles que estão hoje aqui clamando pela internet, Jesus, pela vida financeira, Jesus, nós precisamos deste alívio, deste refrigério. Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode viver preocupado, Jesus, com esta área e descansar em Ti, Jesus. Nós precisamos ter as áreas da nossa vida todas em perfeita vitória e harmonia, Jesus. Ó Deus, aquele negócio que precisa ser feito, que as portas se abram, Jesus. Ó Deus, aquela venda que precisa ser efetuada, que tenha agora, Senhor, a Tua bênção, a Tua permissão, Jesus. Aqueles clientes, ó Deus, aqueles pacientes, aqueles fregueses, aqueles que precisam chegar para consumir o nosso produto, ó Deus, que cheguem em abundância, Pai. Ó Deus, que haja aumento naquilo que cada filho faz, Pai. Que onde alguém aqui abençoado colocar a sua mão, veja a prosperidade, veja a abundância, veja a multiplicação, Pai. Dá ideias novas para os teus filhos, Pai. Coloca na mente ideias tuas, Senhor, para ampliação, Senhor, de um negócio. Oh, Jesus, tira o acomodado do comodismo, Senhor. Oh, Deus, tira essas pessoas, Senhor, de dentro das suas casas. Ficam esperando cair alguma coisa do céu. Jesus, ensina os teus filhos a conquistarem, a fazerem um movimento, porque sem movimento não há conquista de nada, Jesus. Oh, Deus, que as pessoas não queiram ganhar fácil, Jesus. Que o teu povo, Senhor, não fique pensando que é moleza, não é, Jesus. A tua palavra nos ensina a trabalhar. A tua palavra nos ensina, Senhor, a nos esforçar, a correr atrás, a bater, porque vai se abrir, Jesus. Mas não há porta que se abra sem bater, Jesus. É para bater, e bater custa, bater cansa, bater muitas vezes esgota,
Mas a tua palavra diz: batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai. Para buscar eu tenho que andar, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que gastar com o meu carro gasolina. Eu tenho que andar a pé, eu tenho que subir, eu tenho que descer, eu tenho que andar na chuva, com guarda-chuva. Mas a tua palavra diz: buscai, buscai, buscai e achareis. E a tua palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Nós estamos te pedindo hoje trabalho para toda a igreja. Nós estamos te pedindo hoje, Pai, bons salários. Nós estamos te pedindo hoje salários pagos em dia, Senhor. Nós estamos te pedindo hoje provisão para as nossas dívidas, Senhor. Nós estamos te pedindo hoje, Pai, recursos financeiros para manter os nossos compromissos em dia, Pai. Nós estamos te pedindo hoje que nós possamos honrar os compromissos financeiros que foram assumidos, Pai. Nós estamos te pedindo hoje, Pai, a realização da nossa vida profissional, Senhor. Cada um aqui fazendo aquilo que lhe dá prazer, mas sendo, Senhor, bem remunerado, bem recompensado. Oh, Jesus, Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. O nosso banco não é aqui da terra, Jesus. Não dependemos do Banco Central, nem do Banco de Boston, Jesus. Nós não dependemos da Bolsa de Valores, nem da Bolsa de Nova York, nem de Tóquio, nem do dólar, nem da cotação, Senhor, do real. Nós dependemos de Ti, Jesus. E hoje Tu falaste ao nosso coração que há esperança, Senhor. Há esperança, Jesus. Por isso nós nos renovamos hoje. Nós vamos sair daqui ricos de esperança, que seremos também prósperos, ricos financeiramente, Jesus. Nós cremos nas promessas da Tua palavra. E a Tua palavra diz: faço votos por Tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a Tua alma. Ó Deus, que haja prosperidade em tudo na nossa vida. E que o mundo possa ver a Tua glória também através da nossa vida financeira. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo e cheios de esperança, de que haverá até mesmo milagres financeiros nestes dias. Oramos com fé, confiadamente chegamos ao trono da graça de Deus, para receber o que é nosso por direito e por herança divina. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu recebo provisão financeira para cada pessoa que crê em nome de Jesus. Vamos encerrar a nossa reunião. Fique de pé. Se você tem aí os seus sonhos, os seus alvos da sua agenda, pegue aí na sua mão. Se você está aí com algum sonho que vem acalentando no seu coração, é agora que você apresenta para Deus seu projeto de vida vitoriosa para 2009. Metas que precisam ser alcançadas, objetivos que devem ser cumpridos, sonhos que nós vamos realizar. Porque entre as profecias, na passagem do ano de 2008 para 2009, Deus nos disse: sonhe sonhos novos, porque os velhos serão realizados. Os meus estão sendo. Velhos sonhos estão sendo realizados. Velhos, muito velhos, que eu nem sonhava mais. Deus disse: eu não esqueci de nenhum deles. Comece a sonhar sonhos novos. Os velhos estão todos a caminho de realização. Pegue aí o seu projeto, espero que tenha sonhos novos no seu projeto, coisas novas, coisas grandes, e coloque diante de Deus, mais uma vez. Senhor Jesus, estamos encerrando esta noite de oração e confissão, te apresentando mais uma vez, Senhor, o nosso projeto de vida vitoriosa para o ano de 2009. Senhor, o primeiro semestre deste ano está se encerrando, Pai. E vamos para um período que será, oh Deus, que será acelerado, Jesus, em crescimento em todas as áreas. Nós nos abrimos, Pai, para um crescimento
sobremaneira, Jesus. Sobremodo excelente, Jesus. Nós cremos na palavra profética. Cresceremos sobremaneira, cresceremos sobremaneira. Por isso, Pai, estes alvos, estes sonhos, estas metas, mais uma vez, são colocadas diante de Ti, para que o Senhor nos capacite a realizar, nos capacite a ir na direção certa. Nos arme, Jesus. Ó Deus, nos dê a superação das dificuldades, Jesus, para nós irmos na direção destas metas, destes alvos, e na realização dos nossos sonhos mais nobres, Senhor, mais profundos, tanto pequenos como grandes. Eu sei, Jesus, que haverá aumento de testemunhos daqui para frente, Jesus, porque Tu prometeste, mas Tu nos ensinaste a trilhar os caminhos que nos levam à realização. E aqueles que estão vivendo esta palavra, que estão misturando fé à palavra do altar, que estão praticando fora da igreja, vão ver os sonhos realizados, as metas alcançadas, os objetivos atingidos, porque Tu és Deus de palavra. Tu velas sobre a Tua palavra para a cumprir. Por isso, Senhor, estão aqui diante de Ti tudo aquilo que nós temos para realizar nesta semana, no decorrer do mês de junho, durante o mês de julho. Nós temos alvos e metas que são a curto, a médio e a longo prazo. Mas Tu és a nossa capacidade e a nossa suficiência. Portanto, Jesus, nós agora declaramos a bênção sobre cada área das nossas vidas, sobre cada alvo, cada meta, cada projeto que nós temos. Jesus, que o Senhor seja a nossa luz contínua, a dirigir os nossos passos, as nossas ações, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não vem com dores. Nós recebemos uma semana extraordinária, cheia de realizações, cheia de bênçãos, cheia de respostas, cheia de soluções, mas cheia de força, de energia, de saúde, de coragem, de vigor, de paz e de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Saímos deste lugar em perfeita vitória. Saímos daqui alegres, felizes, porque confiamos no Deus da promessa. Sabemos, Pai, que todas as coisas já cooperaram para o nosso bem. E agindo Deus, ninguém vai impedir. Saímos daqui renovados, fortalecidos, ricos de esperança. E que esta oração, esta bênção apostólica, seja, Senhor, a bênção deste dia. Que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, e que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vão em paz, vão daqui felizes, em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Recebi um bilhetinho do Bispo Raiz, Bispa Solange. Peço avisar aos presentes no dia de hoje que temos sapatinhos de lã e cachecóis. Sapatinhos de lã, pensei que era de bebê, mas não é, de adulto. Olha aqui, que delícia. E cachecóis. Olha que cor linda. Que servem para adultos e crianças. Serão vendidos a R$5 cada, em benefício da compra da nossa sede própria, Bispo Rai. Nós ganhamos, né? Foram doações ou foram... Elas fizeram, quem que fez? Várias mulheres da nossa igreja fizeram em oficinas ou em particular e foram trazendo para nós. Então, como está frio, está aqui. Onde é que está, Pastor Bill? Sala de 6 e 7 anos, lá embaixo. Se alguém se interessar, amém, esse aqui é meu. Glória, já me interessei, amados. R$5. Glória a Deus, louvado seja Deus. Boa noite a todos, dê um abraço em alguém. Chame alguém para tomar um café quentinho lá embaixo com você, comer alguma coisa e adquirir o seu sapatinho, o seu cachecol.
Muito boa noite, internautas da graça de Deus. Até quinta-feira. Tchau.